Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre seguro ou assistência de viagem, seguro viagem ou assistência de viagem, como é conhecido em boa parte dos países do mundo. O seguro viagem é um produto que deveria ser pensado inicialmente no início da viagem e não no final, né? Deixar esse produto para pensar no fim da viagem é ruim. E eu vou explicar para vocês algumas partes, como funciona, em partes como funciona o seguro, para que serve, o que é, quanto custa e como fazer, quais são os tipos de planos mais adequados para que vocês possam fazer o seguro para realizar a sua viagem com segurança e mais tranquilidade. Tá? Então a gente vai começar, eu quero começar falando para vocês sobre as coberturas. Quais são os tipos de cobertura que um seguro pode trazer para você, né? E quais são os benefícios, né? Então, quando a gente faz um seguro viagem ou uma assistência de viagem, a primeira coisa que nos vem na cabeça é o que inclui, quanto que eu vou pagar, tem que pagar alguma coisa, não tem que pagar, tem que ter reembolso, não tem que ter reembolso, não tem que ter reembolso. Como é que funciona isso, Marcos? Então, vamos lá. Primeiramente, quando você compra um seguro viagem ou assistência de viagem, ela vem algumas coberturas. Você vai enxergar essas coberturas dentro da sua pólice. Então, quando você comprar o seu seguro, você tem que ficar atento quais são essas coberturas. O que essas coberturas te trazem, né? Bom, as principais que eu vou falar aqui estão na grande maioria das seguradoras, tá? E do seguro de viagem e das assistências de viagem. Falando em cobertura de seguro viagem, vou listar aqui as principais coberturas, né, para que vocês possam ter ideia do que estão compreendidas a pólice. Mas sempre é bom checar na tua pólice de seguro se existem essas coberturas, tá? Com seu agente de viagem, com a sua agência de viagem ou com o seu corretor de seguros. Bom, as principais são reembolso ou recompensa por atraso ou cancelamento de voo, cancelamento de viagem, né? É diferente de cancelamento de voo, tá? Então, extravio de bagagem, perda de bagagem, assistência para localização de bagagem, né? Assistência médica, odontológica, seguro fiança, invalidez, morte, repatriação do corpo em caso de falecimento, passagem para algum familiar visitar, se for o caso, né? Então, seguro de vida, regresso garantido. Então, essas são as principais coberturas, né, que o seguro traz para vocês, né? E aí alguns outros trazem algumas coisas a mais ou a menos, então é bom sempre checar. Quais são os benefícios, né, que ele pode te trazer? O maior de todos é não ter que dispor de um recurso muito alto para utilizar lá fora em prol de uma coisa que você poderia ter comprado e não ter essa despesa, uma eventual despesa em caso de emergência, tá? Então, você vai ter aí, muito provavelmente, se houver um acontecimento, uma ocorrência com vocês, um gasto muito maior do que o seguro tranquilamente. Isso eu posso garantir para vocês que o teu custo, quando você deixa de fazer o seguro, é infinitamente maior. É muito grande, o custo de saúde lá fora é muito alto, tá? Alguns detalhes e observações que vocês devem estar muito atentos, tá? Sobre as questões de cobertura, né, qual é a cobertura que eu estou levando, ela é adequada para esse país que eu vou visitar, não é adequada, ela vai me comportar, ela vai me cobrir, vai me assistir lá durante a minha viagem ou não, né? Fora esses itens que eu falei, existem outros tipos de cobertura específica para a prática de esporte radical ou esporte de risco, né, que são apólices complementares, tá? Não adianta você comprar o seguro regular e praticar um esporte radical, porque isso pode virar um problema depois para você, um eventual não reembolso de despesa ou cobertura médica. Então isso é bem importante. Bom, quando a gente pensa na parte de cobertura, é isso. Então essa é a cobertura que existe, esses itens são as coberturas que existem na grande maioria das seguradoras e das assistências de viagem. E como é que funciona o processo? Toda vez que acontecer alguma coisa com você, viajante lá fora, o ideal é que você acione o seguro,
né? Busque sempre uma seguradora, comprar um seguro de uma assistência de viagem presente no seu país de origem. Por exemplo, se você é brasileiro, busque comprar no Brasil. Por quê? Quando você compra o seu seguro aqui no Brasil, você vai ter uma central de atendimento que vai falar o seu idioma, o português. Se você está fora, muitas vezes compra de uma seguradora internacional, o atendimento nem sempre vai ser em português. Vai ser em inglês, na grande maioria dos países, no máximo em espanhol. Então, na hora da emergência, você está nervoso, não consegue falar direito, não consegue se comunicar direito. Se você não fala inglês, pior. Esquece, não inventa, não contrata. Vai para a seguradora brasileira. Compre uma assistência de viagem com central de atendimento no Brasil. Isso é muito importante, tá? Principalmente em caso de emergência, você vai estar com dor ou você está com algum problema, então isso pode ser prejudicial para a tua saúde e inclusive para a tua vida. Essa orientação de ligar para o seguro primeiro, porque eles vão mapear a região que você se encontra, aquela região, e vão direcionar você para um hospital, para um médico mais próximo, para que você não tenha que desembolsar nenhum valor, ou ter que pagar, ou ter que ter algum gasto para depois pedir o reembolso. Como é que funciona as seguradoras? Quando você compra um seguro, as seguradoras elas emitem um documento, uma ordem de pagamento para aquele médico ou para o hospital, e aí desobriga você a realizar o pagamento, tá? Esse é o trâmite normal, é o fluxo normal. Porém, quando você vai direto àquele médico, ou dentista, ou hospital, ou chama algum tipo, faz algum tipo de tratamento sem a orientação do seguro, sem a validação do seguro, você vai ter que seguir alguns passos, que é pegar todo o inventário médico, todo o laudo médico, documentação, atestado, remédio, comprovante, receita, pagamento, tudo que eles te fornecerem, para depois da entrada no processo de reembolso, eles vão analisar esse seu pedido e te reembolsar ou não, tá? Então é importante. Se puder, liga sempre antes para o seguro, para a seguradora, e aí depois eles vão te orientar melhor sobre como usar o recurso que está disponível ali para você. Médico, dentista, advogado, seguro-fiança, qualquer que seja a sua necessidade, acione sempre o seguro. Essa é a orientação primordial para que você não tenha nenhum desembolso lá fora, não tenha que pagar nada e depois ficar aguardando o processo de reembolso, tá? Se porventura você comprou um remédio ou não conseguiu, não dava para falar, desmaiou, te levaram para o hospital, enfim, muito provavelmente quando você estiver melhor, você vai acionar o seguro antes de sair do hospital, tá? Não sair do hospital ou da clínica sem antes falar com o seguro. Pede para alguém ligar ou fale você quando você estiver bem, mas tente não sair daquele lugar sem falar com a seguradora. E se isso não for possível, assim que você estiver bem, ligue para o seguro, notifique, explique o caso, reúna toda a documentação ao máximo com detalhes. E você vai ter que fazer todo um processo de reembolso para que o seguro analise o seu pedido e faça o crédito reembolso para você. Algumas despesas não são reembolsadas, tá, pessoal? Então é bom ficar atento, principalmente viagens internacionais, muitas despesas não são aceitas, tá? Então, eu comi um pão de queijo, os caras não vão reembolsar. Então, tá na pólice tudo que eles vão reembolsar, o prazo de reembolso, o reembolso não é automático, não vem na hora, existe um prazo, esse prazo eles vão fazer uma análise, eles vão ligar, existe uma auditoria dentro das seguradoras, eles vão verificar se foi verdade, se você esteve no hospital, se você passou por lá, qual foi a data, vão verificar se a documentação bate, enfim, existe um crivo para eles analisarem, só então depois realizar o pagamento devido do seu reembolso, tá? Bom, o que mais? Todo seguro, ele tem uma sazonalidade, ele só vale durante aquele período, né? Então sempre que eu for comprar um seguro, eu preciso comprar do início da viagem até o término da viagem. O término da viagem é a sua chegada, é o seu desembarque no seu país de origem. Então, se você saiu do Brasil, você tem que comprar o seguro viagem até você chegar no Brasil de volta, né? Quando o seu voo chega no Brasil. Não é quando o seu voo embarca lá fora. Porque se você embarcar num voo que chega aqui no dia seguinte e acontecer alguma coisa, você não tem cobertura. E, como dica, você pode comprar uma noite a mais do seguro, ou 2 noites, porque se acontecer alguma coisa, eu perdi o voo, dormi até mais tarde, etc., me confundi o aeroporto, de qualquer forma você estará coberto. Então essa é uma dica importante. Um item que é fundamental, não existe prorrogação de seguro.
tá? Não é aceito, não se faz prorrogação de seguro. Isso não é fácil de conseguir. Qualquer seguradora, se você precisar estender por mais um período da viagem, você tem que tentar fazer isso antes do vencimento da sua pólice. Então, imagine o seguinte, você vai para um país e vai ficar 10 dias e resolveu no quinto dia que vai ficar mais 5, ou seja, seu seguro acaba em 10, só que ele precisa acabar em 15. Então o que você precisa fazer? Correr, liga para o lugar que você comprou, ou liga para o seguro e tenta aumentar a sua cobertura para que você não fique sem ela lá fora, ok? Então isso é bem importante, tá? Não tem prorrogação. Se você não comprou por um período maior, depois é muito difícil conseguir, pessoal. É bem difícil, tá? Também a gente pode, que eu posso passar para vocês. Os seguros, as seguradoras, elas têm um limitador de idade, tá? Então, assim, na grande maioria, até 64, 65 anos, eles ficam na mesma faixa de valor. A partir dessa idade, da maioridade, que não é a maioridade, porque a maioridade no Brasil é 60 anos, mas a partir dessa idade, dos 64 aos 65 anos, cada seguradora tem uma idade de vida diferente da outra, né? Então vocês têm que analisar isso antes de comprar. A partir dessa idade, limite, começa uma cobertura reduzida e um aumento da pólice, porque aumenta o risco para a seguradora. Então imagina o seguinte, se o teu seguro é 100 dólares e você tem mais de 65 anos, você não vai pagar 100, você vai pagar mais do que 100 dólares se você estiver viajando com uma pessoa com menos idade, né? Se vai uma de 50, uma de 65, a de 50 vai pagar um valor e a de 65 vai pagar outro valor. É normal isso, Marcos? Sim, é normal, existe, ninguém quer te cobrar mais caro. Isso é um processo de risco da seguradora e eles vão te cobrar mais porque o risco dele aumenta e a cobertura diminui. Se eu estou viajando com uma pessoa que tem uma cobertura de 100 mil dólares e eu tenho 50 anos, o outro passageiro, se ele tiver 65 anos ou mais, a cobertura dele é reduzida. Ou seja, para eu ter a mesma cobertura dessa pessoa que está viajando comigo de 100 mil dólares, eu precisaria ter um plano de 200 mil dólares, porque essa cobertura vai cair pela metade. Então, isso acontece em boa parte das seguradoras. E também, além disso, existe o limite de idade para se fazer um seguro viagem. Então, até uma determinada idade, você consegue fazer o seguro. Depois dela, a seguradora já não aceita um risco, ou seja, não vai fazer o seguro viagem, e aí você vai ter que ter bastante dinheiro e se preparar para uma eventual necessidade médica ou urgência e emergência, porque a saúde é muito cara. Ah, Marcos, quanto custa uma consulta médica ou odontológica lá fora? Tá? Então, para vocês terem uma ideia, em média, na maioria dos países, isso é um valor médio, tem país que é um pouco mais barato, tem um pouco mais caro. Então, o valor médio, você pode trabalhar com uma consulta médica em torno de 150 a 250 dólares. Eu estou falando médico, mas isso pode ser dentista ou pode ser médico, tá? Então, essa é a grande média dos últimos anos, entre 150 e 200 dólares. Alguns locais são mais caros, alguns locais são um pouco mais baratos, tá? Então, assim, o custo do seguro com relação ao gasto de saúde é infinitamente menor. Vale muito a pena não correr esse risco, tá? Bom, o que mais eu posso falar para vocês? Eu falei da idade, já falei da validade, já falei dos benefícios, né? Agora eu vou dar uma ideia para vocês de custo. Né? Quando a gente pensa em seguro, a gente acha que é muito caro. Para a gente analisar um seguro, eu vou ensinar para vocês como é que vocês devem fazer essa análise, tá? Então, o que eu recomendo para você que vai viajar, por exemplo, os países, Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, China, Ásia, todos esses países, tirando a Europa, que tem um processo um pouco diferente, mas também se aplica. Eu vou dar um exemplo. Vou falar dos Estados Unidos, que os brasileiros vão muito para os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa em Estados Unidos, qual é a recomendação que eu vou dar para vocês? É que vocês viajem com seguro com uma cobertura mínima de 100 mil dólares. Por que 100 mil dólares? Porque 100 mil dólares é o suficiente para te atender numa eventual emergência médica nos Estados Unidos. Quanto custa uma assistência médica lá fora? Depende do procedimento,
pode custar 40, 50, 60 mil dólares. Então, custa muito alto. Se você tiver com seguro de 10 mil dólares, não vai resolver o teu caso. Não vai resolver o seu problema. Depois você vai ter que pagar a diferença e aí pode sair muito caro isso, tá? Bom, uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. E quanto de cobertura eu preciso levar para a Europa? O máximo que você conseguir pagar, claro. Mas o mínimo que eu recomendo para vocês é o que é o seguro obrigatório, que é o seguro que existe dentro da Europa para os brasileiros poderem transitar dentro de alguns países da Europa, que é o Tratado de Schengen, né? Então, sem ele você não consegue circular lá dentro, é obrigatório, tem que mostrar em toda imigração. Se você não tiver, você pode ser convidado a comprar um seguro lá que fica muito mais caro. Vai por mim, não vale a pena, tá? É caríssimo, caríssimo e não tem escapatória. Ou você compra ou você volta para trás. A cobertura desse seguro mínima é 30 mil euros, recomendada, tá? Então, e para a América do Sul, que o custo é um pouco menor, você pode embarcar com uma cobertura um pouco menor, de 40, 50 mil dólares, atende perfeitamente. Você está próximo do Brasil e consegue, numa eventual emergência médica, também ser repatriado e voltar para o seu país. Não é uma coisa tão distante. Nos outros países já é um pouco mais complicado. É essa cobertura que eu recomendo para vocês. Tá, Marcos? E como que a gente faz o cálculo? Vamos começar pelos Estados Unidos. Pensa o seguinte, uma viagem média para os Estados Unidos dura em média 12 a 14 dias. Então eu fiz uma simulação considerando uns 14 dias. O custo diário de um seguro está em média 12 dólares e 50 para você ter uma cobertura de 100 mil dólares, ok? Ah, maravilha. E como é que a gente faz essa conta? A conta você faz o seguinte, se eu vou gastar 12 dólares e 50 com 14 dias de seguro, se eu fizer uma cobertura maior, por exemplo, de 330 mil dólares, eu vou pagar por dia quanto? Você vai pagar aí em média 39 dólares, tá? Isso é a média. Bacana. Então, quer dizer, vai sair, desculpa gente, numa cobertura de 220 mil dólares, por exemplo, a cobertura vai ser diária 26 dólares e 50, para você ter o dobro de cobertura. Veja bem, é assim que a gente tem que analisar. Então, peraí, então, se eu estou falando que 100 mil dólares custa 12 dólares e 50, 220 mil dólares custa 26 dólares e 50. Então, a gente faz uma conta que é o seguinte, eu vou diminuir 26 dólares e 50 por 12,50. Quanto que vai dar? Vai dar uns 15 dólares, menos de 15 dólares, ou seja, 15 dólares a mais por dia te garantem mais 120 mil dólares. É essa conta que vocês precisam fazer. Não se esqueça. Outro exemplo, se eu for para a América do Sul comprar um seguro com a cobertura de 45 mil dólares por 5 dias, por exemplo, o meu valor de seguro diário médio vai ser 7 dólares e 40. E se eu levar uma cobertura de 100 mil dólares, a cobertura fica 10 dólares e 80 por dia, para 5 noites. Pessoal, dá uma diferença de 3 dólares e 40. 3 dólares e 40. Isso é equivalente a um aumento da sua pólice de 55 mil dólares. Gente, aonde você consegue ter 55 mil dólares na carteira pagando 3 dólares e 40 por dia? Essa conta que vocês precisam fazer. Não esquece de fazer essa conta na hora de planejar a compra do seu seguro viagem. É a conta mais importante de todas que você precisa fazer, que a gente está falando de cobertura, de risco, de garantias que você vai ter para a sua viagem. E na Europa, um seguro de 30 mil euros, por exemplo, com uma cobertura equivalente a 30 mil euros, custa em média para 14 dias uns 5 dólares, tá? E para a gente calcular, fazer essa conta, olha só a diferença, para 60 mil euros, o dobro da cobertura fica 6 dólares e 40 por dia. Olha isso. A diferença é de 1 dólar e 40 ao dia e vai te dar 30 mil euros a mais na cobertura do seu seguro viagem. Bom, outra coisa que vocês têm que entender. Mas eu tenho seguro do cartão de crédito. Essa é uma coisa que todo mundo questiona
cara da agência, o agente de viagem não quer fazer o seguro porque ele acha que ele tem de graça. Bom, vamos entender. Como é que funciona o seguro viagem do cartão de crédito? Existem várias modalidades de seguro de cartão de crédito, tá? Então, os cartões de crédito mais básicos, eles dão, que permitem, lógico, o seguro, né? Porque tem cartão de crédito que não dá seguro viagem. O primeiro passo que você tem que entender é: a passagem aérea obrigatoriamente deve ser emitida no cartão de crédito. Então esse é o primeiro ponto que já tira muita gente dessa cobertura do seguro com cartão. Então, se você não emitiu a passagem no cartão de crédito, raríssimos casos de cartões, em algumas bandeiras, que vão te permanecer seguro, né, na viagem, mesmo não tendo comprando a passagem com ele. Mas normalmente ele exige que você compre a sua passagem aérea dentro do cartão de crédito que você está realizando a viagem. Bacana? Legal. Então qual é a cobertura média dos cartões de crédito? Elas começam a partir de $10.000. É um seguro básico. Não tem nada a ver com essa assistência que vocês têm quando você compra um seguro viagem, que é muito mais completo. Ou seja, não tem as coberturas que você vai ter num seguro de cartão de crédito são menores e os processos são diferentes, tá? Então, existem alguns cartões de crédito que vão pedir para vocês realizarem o pagamento e depois entrar com o pedido de reembolso, que eles vão analisar e aí sim vão reembolsar ou não. Tem seguros que realmente são atrativos no cartão, por exemplo, que dá uma cobertura de 30 mil euros para a Europa, já é um gasto a menos que você deixa de ter no seguro viagem, mas o que é mais importante dessa jornada com o cartão de crédito é retirar a sua apólice do seguro. Você tem que ter esse documento que é o que vai garantir que você realmente está coberto. Só ter o cartão e só falar que está coberto, pessoal, não significa nada. O cartão de crédito é call center. Não sei se a pessoa lá fez o seguro para você, se você está realmente coberto. Então, peça para o cartão, se você for viajar com o seguro do cartão, te enviar aquela apólice ali que vai deixar você com mais tranquilidade numa eventual emergência, tá? Mas é diferente, as coberturas são diferentes, os valores são diferentes, os benefícios também são diferentes. Por exemplo, o cartão de crédito raramente vai ficar atrás da sua bagagem se você perder sua bagagem. É raro, eles não têm serviço de assistência, tá? Então é diferente das assistências de viagem que fazem isso o tempo inteiro, tá? Então tem algumas diferenças, tem algumas dinâmicas que são diferentes entre cartão de crédito e assistência de viagem que é vendido pelo seguro de viagem. Porém, existem cartões de crédito que têm seguro de até $1 milhão, tá? Então, de cobertura. Quais são as bandeiras que deixam isso no cartão? São aqueles cartões que são, olha, do Infinity, do Black para frente. São esse tipo de cartão. E não são todos os bancos que tem, não são todas as bandeiras que tem, tá? É importante isso. Bom, já falei da cobertura, já falei dos riscos e quando que eu posso comprar o seguro viagem. Então você pode comprar o seguro viagem até um dia antes da viagem. Mas não é bom deixar para um dia antes da viagem, porque você pode ter um problema. Muitas vezes pode o cartão não passar, aí você tem que correr para fazer depósito e o banco já fechou. Então, o que eu recomendo? Faça o seguro 3, 4 dias antes para não ter problema e você ficar tranquilo e viajar com tranquilidade. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês aproveitem todas essas dicas. Viagem com segurança. Não deixe de viajar sem o seguro, porque realmente se faz necessário em toda e qualquer viagem. No Brasil, não é tão comum. Falta um item aqui, deixa eu só falar para vocês. O seguro viagem, assistência de viagem, também é diferente daquela cobertura médica dos convênios médicos que nós temos para alguns clientes, para algumas empresas que têm esse convênio médico para funcionário e colaborador que viaja muito, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Você pode estar num lugar que o seu plano de saúde ou a sua assistência médica não atenda naquele determinado local e você vai ter custo e vai te custar caro e muito possivelmente você não vai ter reembolso. Ou eles vão te direcionar para um outro lugar distante do que você está. Então, é diferente também, tá? Não é igual. E o seu seguro é um seguro médico. Ele não vai cobrir dentista, não vai cobrir advogado, não vai cobrir se você bater o carro. Tem uma série de coberturas que você não vai ter
no seguro de assistência médica, que é o seguro de saúde, né? No Brasil não é comum as pessoas fazerem, mas é tão barato que eu recomendo que vocês façam para essas viagens próximas de carro, ou de ônibus, ou de avião. Faz o seguro, é muito barato, né? E pode te aliviar uma despesa que muitas vezes você não está prevendo, né? O seguro nacional é R$3, R$4 por dia, é infinitamente mais barato do que você ter que pagar uma despesa para algum dentista ou algum médico se o seu seguro de saúde não tiver cobertura naquele determinado lugar ou região. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo. E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!